dar aula, eu até gosto, porque eu sinto que eu não estou tão sozinha em aula. Então, então podem fazer pergunta no chat, as meninas transmitem para mim, ou vocês podem me interromper, tá? Que eu até gosto, até prefiro. Eu escuto a voz de vocês, percebo que vocês estão aí e tudo certo. Então, pessoal, a gente vai entrar agora, né? Tendo em vista que vocês tiveram aí as aulas com a... Só um segundinho, deixa eu encerrar esse WhatsApp aqui. Vai ficar aparecendo aqui. Bom, eu não sei por que essa barra também tá aqui, não sei o que aconteceu. Por que essa barra não some? Eita! Não sei como que faz. Bom, acho que não vai atrapalhar. Então, vocês tiveram lá com a professora Fernanda a parte de potencial de membrana, potencial de ação, né? E agora a gente vai começar integrando, porque assim, o que é o interessante da biociências? Vocês vão começar agora a perceber, cair a ficha, que tudo que vocês estão vendo tem um propósito, né? Então, agora vai começar a entrar os sistemas, né? E o sistema, tudo que vocês viram até agora eram informações necessárias para que vocês consigam entender o funcionamento dos sistemas. Então, tudo tem um motivo, né? E a fisiologia humana é uma coisa muito perfeita. Então, vocês vão falar assim, gente, como Deus é perfeito, né? Como ele consegue fazer uma coisa com, né, um ser humano com uma complexidade tão grande, funcionar tão perfeitamente e tudo ter um motivo ali em tantos detalhes, né? Então a gente vai discutir hoje sobre o sistema nervoso sensorial, né? E daqui para frente vão entrar os sistemas que começa a envolver todo o conteúdo que vocês viram em detalhes isolados, colocar tudo junto, misturado, para vocês entenderem a complexidade. E o que é importante de tudo isso, né? Por que vocês, num curso de odontologia, têm que aprender tanta coisa, né? E muitas vezes vocês acabam não entendendo o porquê de tudo isso num contexto odontológico. Vocês vão atender um paciente, né? Um ser humano com funcionamento como um todo, não é uma boca, né? Não vai para o atendimento, chega lá um manequinzinho, né? Abre a boca, você mexe no dentinho, fecha, tratou aquilo e acabou. Isso é função do protético, né? Para o protético chega a boquinha. Por que a diferença de um protético para um dentista? O dentista, ele atende um paciente. Então, o dentista, né, um bom dentista, ele tem que ter conhecimento do funcionamento humano, porque ele vai lidar com o ser humano, né? Um ser humano é diferente de outro ser humano e tudo tem a sua importância. Então, chega um paciente com pressão alta, chega um paciente diabético, chega um paciente transplantado renal, né? Qual é o papel do dentista? Qual que é o problema do dentista dele tratar esse paciente? Ele tem que entender qual é o problema, qual é a influência disso na vida dele, porque daqui para frente, né, quando vocês se formam, ai, professora, tá tão longe isso, eu tô apenas começando. Gente, passa num piscar de olhos, né? Igual vocês viram a Bruna aí, lá no estágio extramuro, acompanhando atendimento de dentistas lá nas UBSs, né, nos serviços do SUS, daqui a pouco serão vocês, né? E num piscar de olhos, a Bruna está se formando, né? E daqui a pouco ela vai estar lá atendendo sozinha, né? Vocês não vão ter mais uma pessoa para orientar. Então, a hora é agora. Vocês vão ser responsáveis pela formação de vocês, né? E nós, professores, tentamos fazer a melhor formação possível, né? A gente tenta aí, a gente exige de vocês para que vocês sejam dentistas diferenciados. Então, nós estamos preocupados com o que vocês serão daqui 5 anos. Então, por isso
isso começa agora, né? O primeiro ano é um ano base de formação, de entendimento aí do que é um ser humano e de como tudo isso funciona. Então, por isso, eu sempre gosto, nesse momento aqui, alertá-los, aproveitem ao máximo a biociências, né? E por mais que vocês achem que esse momento aqui está sendo maçante, complicado, é muita cobrança, é uma mudança de vida, né? Vocês vêm aí de um ensino médio para passar para o ensino superior. Então, é uma adaptação necessária, não é fácil, eu já passei por isso, a Gabi já passou por isso, a Jaísa já passou por isso, a Bruna está no momento de transição aí, mas é um momento aí de vocês criarem um amadurecimento e entenderem que daqui 5 anos vocês vão estar pagando conta, né? Então, aproveitem, estudem, né? Ao máximo que vocês podem. Então, entrando aqui em parte do sistema nervoso, parte do sistema sensorial, qual a importância disso na vida de vocês? É toda a importância, né? Vocês vão lidar ali com seres humanos que têm percepções, né? Vocês vão realizar um procedimento odontológico, a pessoa vai ter queixa de dor, adaptação errada de prótese. Então, o sistema nervoso sensorial, né, a parte de sensibilidade é muito importante para o dentista, né? Ele tem que entender como que isso acontece, né? Por que o paciente tem dor, como que o paciente vai falar, a prótese não adaptou, tá machucando. Então, é tudo isso, né? É tudo na odontologia entender o funcionamento da parte sensorial, de sensibilidade. Então, nas aulas de biociências, nós vamos falar da sensibilidade como um todo, e depois, ao longo do curso, vocês vão ter assuntos específicos dentro da disciplina de prótese, dentro da disciplina de endodontia, dentro da disciplina de odontopediatria, né, de odontologia infantil. Então, eu vou resgatar futuramente com vocês tudo que a gente vai conversar aqui. Bom, então, eu peço desculpas aí, porque essa barra nunca fica aparecendo, aí essa barra não consegui tirar, ela tá me irritando, mas tudo bem. Então, o sistema sensorial ou o sistema somestésico, vocês vão ver que, dependendo do livro, ele trata o assunto com um nome específico, né? Então, o que é o conceito? O que significa a palavra somestesia, né? Então, o que nós vamos falar? Qual que é o assunto das aulas de agora em diante comigo, né? A somestesia é o quê? Soma, se a gente fragmentar essa palavra, soma é o corpo, né? E a estesia é a sensibilidade. Ó aqui, pessoal. O que um dentista faz lá no consultório odontológico para conseguir fazer um tratamento endodôntico, fazer uma exodontia? O que o dentista faz? O que ele precisa fazer no consultório? Vamos lá. Meninas, alguém falou alguma coisa aí no chat? Não, Mi. Não, pessoal, o que o dentista faz? Isso vocês não precisam. A anestesia, eles responderam, anestesia. Ai, A ótimo, Letícia e a legal. Maria Eugênia. Joia, pessoal. Anestesia. O que é anestesia? É cortar a sensibilidade do paciente. Por quê? Porque a manipulação de tecidos ali, né, durante os tratamentos em geral, né, na maioria deles, provocam dor, né? Mas é necessário, né? Não tenho como extrair um dente, né, que muitas vezes é um problema ali para o paciente, é um foco de contaminação, é uma indicação precisa, eu tenho que realizar. Então, eu corto a sensibilidade desse paciente, né? Então, a gente vai entender aqui como é que é essa transmissão de sensibilidade e entender onde é que o anestésico local age, né? Exatamente isso que a gente vai discutir ao longo de tudo. Obviamente, eu não vou falar de anestésico local, né? Não é o momento. Mas para vocês entenderem o anestésico local lá na frente, né, com o professor Groco, vocês têm que entender o que é a sensibilidade. Então, sensibilidade é a capacidade de detectar algo, transmitir e processar essa informação que é gerada por um estímulo.
esse estímulo ele pode vir do ambiente externo ou do ambiente interno corporal, ou seja, tudo, né? Se a gente está falando aqui nessas imagens aqui, a gente resume tudo. Então, a gente tem estímulo de todo lugar. Então, se vocês agora estão assistindo aula comigo, vamos pensar, fazer um jogo de raciocínio aí, todos os estímulos que estão acontecendo. Vocês estão tendo estímulo auditivo, eu estou falando, vocês estão ouvindo, eu espero, né? Vocês estão tendo estímulo visual, luz, né? Então, vocês estão enxergando a minha aula. Vocês provavelmente estão sentados, né? Ouvindo a minha aula, então vocês conseguem perceber que vocês estão sentados. Se vocês prestarem atenção, vocês conseguem sentir o toque aí do assento, né? No glúteo de vocês. Vocês conseguem sentir sede, vocês conseguem sentir fome e assim por diante. Então, tem uma série de estímulos e vocês estão ali detectando esses estímulos, né? E como é que acontece esse processamento? Então, a gente vai discutir tudo o que acontece ao longo, né, desse estímulo virar percepção, né? Então, é todo o processo que a gente vai discutir aqui. Lembrando, o que é importante? Olha aqui a palavra no final dessa frase: ambiente externo e ambiente interno. Então, existe também muitos estímulos que são relacionados à sensibilidade, mas que nós não temos a capacidade de percepção. Então, mas não é por isso, nem por isso que eles não estão sendo controlados. Então, por exemplo, oxigenação, pH sanguíneo, pressão arterial, toda a detecção de qualquer um dessas alterações, né, glicemia, são detectados via aferente sensorial. São informações que chegam no sistema nervoso central e são controladas, mas não necessariamente chegam em nível de percepção, né? Que nós temos o conhecimento. Então, como que é todo o caminho, né? Que a gente está falando nessa frase: detectar, transmitir e processar o estímulo. Então, como que tudo isso acontece? O estímulo, que tem origem externa ou interna do corpo, né? Ele é detectado por um receptor. Esse receptor, ele é chamado de transdutor de sinal, que a gente já vai falar depois, já, logo. O processo de transdução, ele consegue transformar essa informação, né, essa informação química, física, elétrica, seja ela, em potencial de ação. Então, né, o receptor ele tem um papel muito importante aqui nessa informação sensorial, porque ele converte essa informação de qualquer fonte, né, em potencial de ação. E aí o neurônio, né, vocês viram muito com a professora Fernanda a questão do potencial de membrana, potencial de ação, potencial gerador e tudo mais. Ele vai pegar essa informação via potencial de ação, né? E esse potencial de ação, ou ele acontece ou ele não acontece. Então, esse estímulo, ele tem que ter intensidade mínima para que essa informação seja convertida em potencial de ação. Pois bem, essa informação, ela vai via neurônio aferente primário, de primeira ordem, e ela vai caminhar, vamos dizer assim, né? Vai ser transmitida por diferentes níveis de neurônio, de cadeia neuronal, de segunda, terceira, quarta ordem, até essa informação ser processada no sistema nervoso central. Então, dependendo de onde essa informação origina, né? Se é do corpo, periféricos, né? Ou cabeça, né? Tem diferença. E aí, essa informação ela vai chegar. Então, quando é do corpo, essa informação chega para o sistema nervoso central, aqui na medula, e ela vai ascender para as estruturas superiores, né? Quando essa informação atinge o córtex,
ela vai atingir o nível de consciência, né? Então, se essa informação não chegar no córtex, a gente não vai ter a percepção dessa informação. Então, por exemplo, uma informação de pressão arterial, de glicemia, de pH sanguíneo, ele vai ser processado no tronco, né? No tronco cerebral. Essa informação não vai ser processada no córtex. Então, nós não temos a percepção. Ai, minha pressão subiu. Se a gente tem alterações mínimas de pressão, a gente não tem percepção. Quando que uma pressão alta a pessoa pode ter uma ideia de que, pode ser que minha pressão esteja alta. Quando ela tem outros sintomas decorrentes dessa pressão alta. Mas ela não tem um manômetro interno, a pressão subiu, baixou, né? Então, são sintomas decorrentes daquela alteração da homeostasia corpórea, né? Então, nesse slide aqui, eu queria deixar muito claro a diferença entre sensação. O que é sensação? As etapas aqui que antecedem a percepção. Então, se eu tenho uma informação aqui acontecendo, mas essa informação aqui não chega no córtex, a percepção não acontece, né? Então, sensação é quando eu tenho a transdução dessa informação, desse estímulo, a transmissão dessa aferência sensorial, né? Quando essa informação chega no córtex, é que acontece a percepção. Então, se a gente pensar assim, anestésico local e um anestésico geral. Um anestésico local, ele vai bloquear aqui a transmissão aqui nesse momento aqui. Então, ele vai bloquear um canal de sódio, voltagem dependente, no neurônio aferente primário, né? Lá no quando a gente está falando em anestesia local, normalmente a gente está fazendo um bloqueio de dor. Então, esse receptor de sódio que a gente está bloqueando aqui no anestésico local, ele está nos neurônios nociceptivos, que a gente já vai falar lá na frente, mas eu vou resgatar essa informação lá na frente. Então, é aqui que está agindo o anestésico local, né? Então, quando o paciente vai lá no consultório, o que eu estou bloqueando desse paciente? A sensação, né? Por que não acontece dor, né? A percepção de dor nesse paciente? Porque eu estou bloqueando aqui, ó, essa informação nem vai adiante. Tá, o paciente vai lá para o hospital e vai fazer um procedimento e vai fazer uma anestesia geral. A anestesia geral bloqueia córtex, centros superiores. Então, se eu não fizer anestesia local nesse paciente, eu vou ter informação acontecendo aqui. Só que essa informação vai chegar lá nos centros superiores e não vai ser processada, tá? Então, tem essas duas diferenças aí. O anestésico local bloqueia a sensação e aí, indiretamente, ele bloqueia a percepção. Por quê? Porque eu tô bloqueando a sensação, essa informação não chega lá. Já o anestésico geral, ele só bloqueia o processamento. Então, a sensação pode acontecer, mas não tem percepção. Então, nos dois casos eu não tenho dor. Tudo bem? Conseguiram entender a diferença de sensação e percepção? Então, quando a gente está falando em sistema sensorial, eu posso falar das sensações, tudo bem, mas quando eu estou falando de percepção, é quando essa sensação tem o processamento final. Então, por exemplo, um café, né? O cheiro de café é uma sensação. Então, eu estou ali ativando, né, os quimiorreceptores lá no meu trato, no meu epitélio olfativo, mas eu percebo o cheiro do café quando essa informação chega lá no meu córtex olfatório, tá? Então, tem todo o caminho até atingir a percepção, né? Então, a detecção do estímulo é a sensação. Então, eu ativar as minhas células olfativas, né?
é a sensação. E quando eu percebo o cheiro do café e eu interpreto o cheiro do café, é quando acontece a percepção. Conseguiram entender a diferença desses dois? Isso aqui é essencial para a gente seguir adiante. Tudo bem? Todos entenderam? Não chegou nada no chat. Beleza, vou prosseguir. Entendemos sim, professora. Beleza, tranquilo, então, vamos continuar. Pessoal, além dos córtex, que a gente já vai falar do papel importante de cada córtex, né? A gente tem os diferentes córtex, e eu já vou falar deles, né? Existe o córtex de associação. Então, as informações, elas chegam nos córtex específicos, né? Córtex olfativo, né? Quando a gente está falando aqui de olfato, quando a gente está falando de paladar, o córtex gustatório. Então, essas informações, a percepção final, ela acontece quando a informação chega no córtex específico, né? Visual, né? Auditiva. E aqui o córtex sensorial das diferentes sensações somáticas, que eu já vou falar também. Porém, além de cada córtex independente, eu tenho o córtex de associação. A associação, pessoal, é assim. A parte sensorial, ela é muito individual, né, para cada um. E as experiências sensoriais, elas têm um papel muito importante das experiências vividas do indivíduo. Então, quando a gente tem o cheiro do café, que eu falei para vocês, eu sinto o cheiro do café. Para mim, tudo bem, eu preciso ter tido a experiência com café, porque se eu nunca tive a experiência, se eu coloco o cheiro de café no nariz de um nenê, pode até ativar, né? Só que o nenê não sabe que isso é café, né? Isso é adquirido, então exige um processo de aprendizagem, né? Memória. Então, a parte sensorial, ela tem muita participação de memória, aprendizado, e o córtex de associação, ele faz ele integra essas informações. E aí, ele dá diferentes significados à percepção. Então, quando eu sinto o cheiro de café, beleza, eu tenho a percepção, cheiro de café, mas eu também posso ter diferentes significados. Se, por exemplo, eu recordo de que eu ia na casa da minha avó e minha avó fazia café, e aquele cheiro de café me lembra da minha avó, e isso me dá uma emoção, ai, que tristeza, ou ai, que felicidade. Esses diferentes significados da percepção é papel do córtex de associação. Então, o córtex de associação, ele integra essas informações sensoriais, nua e crua, né? Então, as informações da informação sensorial propriamente dita, com memória e conhecimento e aprendizado dessas informações. E tudo isso é integrado no córtex de associação. Então, eu tenho diferentes significados da percepção. Então, eu tenho a percepção propriamente dita, café, tá? Cheiro de café. E eu também posso ter emoções relacionadas a essa percepção. E o papel dessa integração toda está relacionado ao córtex de associação, tá? Então, é o papel do córtex de associação que faz essa integração de informação sensorial com as experiências vividas, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento daquilo, né, eu não vou ter a percepção minha vai ser diferente da sua. Por quê? Porque a minha experiência de vida é diferente da sua e cada um tem a sua percepção final. O que isso é importante, pessoal, na odontologia? Isso tem uma série de importâncias que a gente vai estar falando ao longo aí de todas as aulas. Mas é importante que o dentista, ele valorize quando o paciente comenta alguma coisa. Então, se o paciente... Vai ter paciente que tem dor, ponto, acabou.
Vai ter aquele paciente sofrência, você vai ter paciência, porque a dor dele é a pior dor do mundo, e ele vai no consultório, e aí você vai ter que acalmar, e aí você vai encostar ali no lábio dele, ele vai fazer assim, e você vai ter que ter paciência. Por quê? Porque não é frescura, né? É a paciente que tem a percepção dolorosa diferente do outro, né? Então, o dentista tem que, sim, entender que a percepção é diferente entre os indivíduos. E isso é responsabilidade do córtex de associação. Pessoal, essa aula é muito interessante porque na aula prática que eu vou explicar para vocês, tudo que eu vou falar aqui para vocês vai fazer mais sentido, tá? Então, essa aula prática é muito legal por isso. A gente vai discutir muito, e aí lá na aula prática vocês vão conseguir ver um pouquinho a diferença de percepção entre as pessoas, né? E a diferença da experiência de cada um. Bom, então aqui, por exemplo, né, essa informação aí de percepção. Para alguns, o que é isso? Vocês estão tendo uma informação visual. Qual que é a informação visual dessa imagem? Eu tô vendo um carro batido, né? Para alguns é apenas um carro batido, mas para alguns pode ser que isso dispare uma série de emoções aí relacionadas, porque a pessoa teve uma experiência ruim de um acidente, né? Ou ela sofreu um acidente, ou alguém da família sofreu um acidente. Isso pode gerar uma sensação emocional ruim, né? Muitas vezes, se a pessoa passou por isso. Alguns podem chorar, outros podem ter uma sensação ruim, uma recordação ruim. Então, para vocês entenderem o papel desse córtex de associação, tá? Aqui, para alguns, a imagem pode ser simplesmente uma água, vamos dizer assim, um paraíso. Oi? As pessoas que têm depressão, ansiedade, possuem alguma disfunção nesse córtex, porque tudo gera gatilho, né? Para essas pessoas. Olha, na verdade, as pessoas que têm depressão, na verdade, assim, depressão, síndromes relacionadas à ansiedade, assim, é muito estudado tudo, né? Porque tudo que a gente fala de sistema nervoso é muito complexo. Por quê? Porque tem componente genético, tem quantidade de mediador químico, né? De neurotransmissores, às vezes falta neurotransmissor. Isso pode estar relacionado às produções desses neurotransmissores, isso pode ser genética. Então, assim, é muito variabilidade individual. Então, podem ter duas pessoas que têm a mesma experiência de vida. Acho que, falando disso, vocês devem ter na cabeça. Você vê assim, eu tenho duas amigas, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho duas amigas que tiveram filhos gêmeos, né? Na mesma, inclusive, a diferença de um mês entre eles. O casal ali, tudo é difícil, porque os dois, na verdade, a história das duas mães é muito parecida. Eles já têm filhos, né? E a segunda gravidez é que veio 2. E aí, uma família, né? Eu converso com os dois, tudo é difícil, a criançada acorda, fica doente, é só reclamação, né? E o outro casal acorda, mas isso aí tira de letra, não sei o quê, tão feliz da vida com os 3 filhos. Então, na verdade, é aquilo que a gente fala, né? Tudo vai... uma série de coisas que muda, né? Um olhar que você dá para aquilo. Então, o olhar pode ser ruim ou o olhar pode ser bom, né? E isso depende não só da pessoa ser positiva, da pessoa saber lidar com os obstáculos, mas também muito fundo genético, né? Então, assim, esse casal que tem muita dificuldade, especialmente o marido, ele tem um passado muito difícil, né? O pai dele tentou suicídio, muita dificuldade financeira, tudo é difícil, não enfrenta as coisas. Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ver tudo com dificuldade, e inclusive ele está tratando de depressão, né? Então, assim, é muito complicado isso, essa questão. E vai muito da pessoa saber lidar. Então, às vezes, as duas pessoas têm a mesma experiência de vida. Um entra em depressão, o outro não,
que explica isso? Obviamente que ninguém sabe, né? Muita pesquisa em cima disso, mas é uma série de fatores, né? Então, assim, o ser humano é uma série de fatores ali que interferem em como a pessoa vai reagir àquela situação difícil, né? Na verdade, nem foi uma pergunta, acho que sua, né? Foi mais um comentário. Ou foi uma pergunta? Não, foi uma pergunta. Saber se tinha alguma disfunção, não sei, que causa. Então, na verdade, pode ser disfunção de mediador químico, isso pode ser disfunção aleatória, pode ter fundo genético, né? Toda essa questão de quantidade de mediador químico, né? São muitos fatores, né, professora? Não dá para. Oi? São muitos fatores. Muitos fatores, exatamente. Obrigada, viu? Imagina. Aqui, pessoal, só para fechar essa discussão de córtex de associação, para alguns é um bolo, né? Mas para alguns, esse bolo, né? Obviamente que as informações, elas têm muita conversa, vamos dizer assim, né? Todas as informações, elas chegam no córtex de associação, elas são processadas em conjunto. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo um bolo, mas se vocês estivessem com um bolo na frente de vocês, vocês iam estar vendo o bolo e vocês iam estar sentindo o cheiro desse bolo. Então, é muito da informação visual, olfativa e até mesmo sensorial, né, das sensações somáticas. Todas essas informações, elas são processadas em conjunto no córtex de associação e tem muita relação com emoção e com experiências anteriores e aprendizados anteriores. Então, aqui, nessa imagem, né, aqui vocês estão tendo só informação visual, não estão tendo informação olfativa, mas para alguns é simplesmente um bolo, outros podem falar, eu gosto de bolo, outros podem falar, não gosto de bolo, mas para alguns um bolo pode remeter a uma saudade, né, uma sensação ou boa ou ruim, né? Então, tudo depende do que a pessoa viveu. Então, toda essa parte sensorial, ela tem muito... Quando a gente fala de dor lá na frente, né, vocês vão falar... A gente vai falar muito de dor. Óbvio, vocês estão com odontologia, né? Então, a dor de dente, para alguns, pode ser simplesmente uma dor, mas para outros, essa dor, ela pode desencadear uma série de outras coisas. A pessoa pode ter um sofrimento muito maior, e tudo isso depende da experiência de vida dessa pessoa, do que ela já passou, do que ela não passou. Então, por isso que essas variações, né, de sensibilidade aí, isso vocês vão ver bastante na prática e vão conviver com isso ao longo do tempo. Então, ao longo do curso e ao longo da vida de vocês, né? E vocês vão começar a entender um pouquinho melhor disso. E é isso, por conta do córtex de associação. Bom, começando... Tem uma pergunta no chat. Fala. Uma pergunta da Letícia Araújo. Professora, o córtex de associação associa situações que já vivemos para dar a percepção da sensação relacionada à situação? Sim, na verdade, toda a informação sensorial, ela é processada nos córtex e no córtex de associação também. E o conjunto de tudo isso dá a percepção final, tá? Então, eu não tenho as coisas separadas. É tudo, a percepção, ela é montada, vamos dizer assim, ela é resultado das sensações, de todas as deflagrações ali da cadeia, mais o processamento final do córtex de associação. Então, a percepção é uma final, né? E essa percepção, ela vai variando de acordo com as experiências da vida. Por quê? Porque a área emocional, né, o sistema límbico, ele também recebe essas informações. Então, eu tenho o córtex de associação, o sistema límbico, recebendo informações sensoriais em tempo integral. Então, e isso muda ao longo da vida. Por quê? Porque toda essa experiência vai dando percepções diferentes. Não sei se eu respondi a pergunta. A Letícia falou que sim. Beleza, vão perguntando, isso mesmo. Então, o que a gente veio falando, né? Então, voltando aqui rapidinho. A gente falou aqui, essa aqui é uma propriedade geral. Então,
todas as informações sensoriais, elas transitam dessa forma, né? Então, uma informação sensorial, uma informação aferente, ela é captada pelas células nervosas e vão chegar no sistema nervoso central. Então, uma informação aferente, né? Sistema nervoso central chegando em medula, quando a gente está falando do corpo, né? E falando, quando a informação é da região orofacial, ela chega via os pares cranianos, né? Então, essa informação aí, ela é processada, né, nos diferentes córtex, e também essa aferência sensorial aqui também chega no sistema límbico, na área de memória, conhecimento. Então, tudo tem essa aferência, essas informações aqui chegam em todas as regiões aí específicas de processamento e gera a percepção final daquele estímulo, tá? Então, toda essa cadeia aqui, nós vamos discutir na aula como que acontece essa informação, como é que o nosso corpo identifica os diferentes estímulos. Então, começando essa discussão aqui de propriedades gerais, a gente vai começar discutindo um pouco na captação desse estímulo aqui pelo receptor. Então, o primeiro personagem aí do sistema nervoso sensorial são os receptores, né? Sem os receptores, a gente não consegue transformar essa informação, esse estímulo, em informação que vai chegar para ser processada. Então, a primeira etapa dessa cadeia toda aí que a gente vai estar discutindo são os receptores, né? Então, o receptor, ele é responsável por transformar essa informação, esse estímulo, em potencial elétrico, potencial de ação, uma informação elétrica, né, que vai caminhar aí para chegar no sistema nervoso. Então, esses receptores, eles variam em complexidade, né? E o interessante é que cada receptor, ele é especializado em captar um estímulo diferente. Então, eu tenho alguns, por exemplo, os receptores do tato, né? Que eu consigo, que eu capto informação de tato, vibração, toque, né? Eles são especializados nesse tipo de estímulo, né? Eu não consigo, por exemplo, enxergar com a ponta do dedo. Por quê? Porque na ponta do dedo eu não tenho células especializadas em captar intensidade luminosa, né? Eu só tenho células específicas em captar luz nos olhos, né? O olfato. Eu não consigo sentir, de novo, não consigo sentir cheiro com o dedo. Eu consigo sentir cheiro só com as células do epitélio olfativo, né? Nariz. Audição, ouvido, gustação, língua. Então, aqui, né, a gente consegue ter uma visão geral e depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouco da diferença das sensações somestésicas, que a gente está vendo aqui nesse primeiro grupo de receptores, e as sensações especiais, né? A gente vai discutir bastante a diferença dos sistemas somestésicos e dos sentidos especiais. Eles têm algumas particularidades. Então, a somestesia, ela são as modalidades sensoriais que a gente sente no corpo todo. Vou falar isso também na próxima aula. Mas a gente consegue identificar as diferenças dos estímulos por conta dos diferentes receptores especializados em estímulos diferentes, né? Então, eu tenho aqui diferentes células que são responsáveis pela captação de estímulos físicos, né? Que eu consigo captar o toque suave, o toque profundo, que a gente vai discutir na próxima aula também. Então, essa especificidade sensorial, ela começa pelo receptor, né? Então, os receptores, eles são especializados para captar diferentes estímulos. Agora, né? Por exemplo, aquele receptor, por exemplo, a visão, né? Um exemplo que é bem clássico aqui nessa modalidade
ele é capaz de captar luz, certo? Mas quando um indivíduo toma um soco no olho, além da pessoa sentir dor, obviamente, né? Porque a intensidade de um soco ali, a magnitude desse estímulo é tão alta que além da pessoa sentir dor, né? Ficar com o olho roxo, tudo, né? Ele vai ativar esses receptores. E a pessoa vai fazer o quê? Ela vai enxergar luz, né? Ela vai ter uma percepção de luz. Por quê? Porque esse receptor, quando ativado, ele é responsável por codificar uma informação visual. Então, um soco no olho, além da dor que a pessoa vai sentir, ele também vai ver luz, né? Vai também ter um estímulo visual por conta desse tipo de receptor ativado, né? E também, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma cirurgia numa pessoa e estimulando as diferentes áreas, os diferentes córtex lá no sistema nervoso central, é capaz de disparar percepções sem ativar o receptor. Por quê? Porque o receptor ativado, ele gera essa informação chegando lá, e se eu estimular direto essa região, eu tenho a percepção daquele estímulo lá no final, da via, né? Então, essa é por conta dos diferentes receptores. E esses receptores, a gente vê aqui, eles têm diferentes estruturas, que Tem uma varia... pergunta, Mi, Sim, pode falar. da Lúcia. As pessoas que perdem o olfato pode ter relação com a degradação desses receptores? Ó, você está falando por conta do Covid? Ela fala com relação à perda de olfato e degradação dos receptores. Normalmente, né, a perda do olfato, ela está relacionada, sim, à degradação desses receptores, né? Esses receptores aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do Covid. A pessoa que perde o olfato no Covid, né, o vírus, ele tem a capacidade, né? Então, assim, eu estava lendo os estudos, eles, para explicar essa perda do olfato, o que eles verificaram? Que as células do epitélio olfativo tem sim receptor da ECA lá, ECA2, que é específico né, que permite a invasão do vírus. Então, o vírus, ele consegue danificar essas células do epitélio olfativo, e aí essas células, elas estão aqui, né? No caso, essas células, elas são células especializadas em captar substâncias químicas, né, do odor, e transformar isso em potencial de ação. Então, sim, uma pessoa que perde olfato, principalmente é explicado pela degradação, pelo dano dessa célula aqui, capaz de captar essa informação química e transformar em potencial de ação. Certo? Sim, a Lúcia falou que entendeu. E aí já chegou uma outra pergunta do João. Esses Pode receptores podem ser regenerados? Sim, dependendo do tecido que a gente está falando, sim. Dependendo, não. Então, por exemplo, o epitélio olfativo, ele é assim ele sofre regeneração na maioria das vezes. Isso explica, por exemplo, a perda transitória do olfato. Mas dependendo, né, no caso da visão, dependendo do dano, alguns não são, né? Então, tem situações que se perde transitoriamente, né, as sensações, e situações que perdem para sempre, né? Tudo bem? Depende bastante do dano e do tecido. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, né, nessas células aqui, a gente não está falando de células nervosas, né? Eu já vou explicar já que os sentidos especiais, normalmente eu tenho células especializadas, intimamente ligadas a neurônios, né? Então, quando eu tenho dano neuronal, normalmente esse dano é irreversível. Quando eu tenho dano em tecido epitelial, normalmente essas células especializadas,
elas são recicladas, né? E aí sim aquele sistema sensorial ali, ele pode voltar à sua função, né? Dependendo do tipo de célula que é danificada. Belezinha. Tranquilo? Pode seguir? Pode seguir. O João falou Bom, então, joia. Então, falando um pouquinho da complexidade desses receptores, né? Os receptores mais simples são as terminações nervosas, né? Então, terminações nervosas livres, que são responsáveis por algumas modalidades sensoriais. Então, por exemplo, tem uma série de terminações nervosas livres que são responsáveis por sensibilidade tátil. Então, por exemplo, nos nossos pelos, existem lá no bulbo do pelo, tem uma série de terminações nervosas que são responsáveis por captar movimento de pelo. Então, por exemplo, quando a gente faz um toque suave só no pelo, se a gente consegue só movimentar o pelo, tentem fazer isso no braço de vocês. Você tem que olhar contra a luz o pelo e tenta mexer só no pelo. É diferente de quando você toca a pele. Então, o responsável por essa percepção tátil são receptores, são terminações nervosas livres associadas ao bulbo do pelo. Uma pessoa que não tem pelo não tem essa modalidade sensorial, né? Essa capacidade de sentir o toque aí pelo pelo. Os nociceptores também são terminações nervosas livres, como a gente enxerga aqui nessa imagem, e os receptores térmicos também. Então, cada um desses receptores aqui, eles têm a habilidade de detectar uma modalidade sensorial específica, desde que eu consiga, aquela informação, ela atinge o limiar, né? Então, por exemplo, eu vou ter percepção dolorosa, eu tenho nociceptor, por exemplo, a minha pele. Eu tenho na pele, né? Toda a inervação da pele, eu tenho cada um dos neurônios, cada um desses neurônios, dessas terminações nervosas livres, são específicas para uma modalidade de informação, tá? Então, eu tenho os receptores táteis aqui, como terminação nervosa livre, mas eu também tenho nociceptor, tá? Então, quando eu estou ativando o estímulo, ele tem uma intensidade pequena, as terminações livres nociceptivas, o limiar é mais alto. Então, se eu fizer assim no meu braço, não vai doer, correto? Porém, se eu der um beliscão, né, ou se eu dar um tapa forte, eu vou ter uma intensidade de estímulo que eu vou ativar tanto o receptor tátil quanto o receptor de dor, né? Se eu tô lidando com uma xícara e eu encosto a xícara, eu tenho habilidade nesse estímulo de sentir o toque e sentir a temperatura dessa xícara. Por quê? Porque eu tô ativando tanto os receptores que identificam o toque, quanto os receptores térmicos. E eu tô ali numa temperatura ali, sei lá, de 15 graus, 20 graus da xícara, que eu consigo identificar a temperatura dessa xícara. Então, vejam, numa mesma região, eu tenho, por exemplo, no corpo, quando a gente está falando no corpo, especialmente falando, eu tenho habilidade de ter percepção de diferentes modalidades sensoriais, tá? O tato, a modalidade dolorosa e térmica, tá? Então, vamos caminhando que as coisas vão se clareando. Eu também tenho receptores neurais complexos, que são terminações que são encapadas por um tecido, encapsulada por um tecido conjuntivo. Então, no caso, aqui um exemplo é o corpúsculo de Pacini. Então, especialmente para a modalidade tátil, a gente viu que tem terminação nervosa livre, mas que também tem receptores mais complexos, que são especializados em outros tipos de estímulos mecânicos, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Na sensibilidade 2. Aqui é só um exemplo para vocês verem aqui o tipo de receptor sensorial. E notem aqui que esse neurônio, pessoal, ele é amielinizado, vejam.
É um axônio que não tem bainha de mielina. Então, esse tipo de receptor, ele também vai ter as suas propriedades, né? A condução dessa informação aqui, ela é mais lenta do que essa informação aqui, que a Fernanda discutiu bastante com vocês de velocidade. Por quê? Porque a bainha de mielina aqui, ela faz com que o potencial de ação ele seja saltatório. Então, essa informação, ela migra muito mais rapidamente, ela chega muito mais rapidamente, porque eu tenho a presença de mielina. Lembrando que quanto maior essa bainha de mielina, maior a velocidade, né, da chegada desse estímulo e a velocidade com que eu vou ter a percepção desse estímulo. Então, eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês, dessa questão de velocidade. Quando vocês encostam a mão em alguma coisa que está quente, vocês primeiro sentem que está quente, a velocidade, o estímulo é tão rápido que é questão de milissegundos, né? Mas você primeiro sente a temperatura e depois vem a dor vem depois, né? Essa transmissão de dor é via esses neurônios aqui não mielinizados, né? E também tem a diferença das vias de condução, que a gente vai falar um pouquinho depois. E por último, pessoal, os receptores sensoriais especiais. Então, aqui, no caso dos receptores sensoriais especiais, qual é a diferença? Aqui, o receptor é o próprio neurônio. No caso dos sentidos especiais, que a gente vai falar na próxima aula, eu tenho uma célula. O receptor é uma célula. Então, nesse caso aqui, a capacidade de regeneração pode ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque não é um neurônio que está aqui. É uma célula especializada. Então, essa célula, ela é especializada em captar uma informação, aqui no caso da orelha interna, movimento, né? O som chega e faz vibração ali, então ele é capaz de detectar uma informação física. Quando a gente está falando em olfato e paladar, por exemplo, esse receptor especializado aqui, substâncias químicas, né? Então, eles deflagram o potencial de ação. Eles vão, esses receptores vão captar moléculas químicas, né? Então, vão daí transformar essa informação em potencial de ação. Aqui no caso do ouvido, é o movimento, é uma informação física sendo transformada em potencial de ação aqui. E aí, essa conversa, vamos dizer assim, entre essa célula especializada e o neurônio é via neurotransmissores, assim, que são liberados nessa conexão aqui e vão deflagrar o potencial de ação aqui. Então, isso acontece na maioria dos sentidos especiais. Então, para mostrar aí a diferença de complexidade de receptores. Todos eles são receptores. Essa célula é o receptor, essa terminação aqui encapsulada é o receptor, e essa terminação livre também é receptor. Os três são receptores, mas eles mudam de acordo com a sua estrutura. E cada estrutura, cada terminação, ela é responsável, ela é especializada em captar um tipo de informação. Então, vejam a especificidade do nosso sistema sensorial. A gente tem um tipo de receptor para captar a informação de cada uma das modalidades. Então, vejam que isso é muito específico, né? Então, aqui, nessa tabelinha lá do livro, ela mostra os tipos dos receptores, né? Então, aqui, os quimiorreceptores que captam substâncias químicas, moléculas, né? Então, aqui, outros exemplos de quimiorreceptores são os quimiorreceptores que fazem regulação interna do nosso corpo. Então, aqui, dos sentidos, né? Viscerais, estímulos viscerais. Então, eles captam tensão de oxigênio, pH do sangue e também, por exemplo, glicemia. Mas também, quimiorreceptor é responsável pela sensação do olfato, do paladar, por exemplo, tá? Mecanorreceptores, eles detectam, eles transformam uma informação física ali, um estímulo físico, mecânico, em potencial de ação. Quem são os mecanorreceptores? Então,
vocês vão ver lá com a Fernanda os baroreceptores. Os baroreceptores ou baroreceptores, eles são localizados em algumas regiões específicas, no seio aórtico e carotídeo, por exemplo, vocês vão ver lá na frente. E eles regulam a nossa pressão arterial. Então, como é que a nossa pressão arterial ela se corrige se a gente está deitado, se a gente está sentado, se a gente vai para a esteira fazer uma atividade física, ou se a gente vê um cachorro e tem que sair correndo, a nossa pressão tem que se ajustar para conseguir fornecer irrigação para tudo. São essas baroreceptores aqui. Então, é a pressão que o sangue está exercendo ali naquele receptor específico, vai chegar a informação e aí ele vai processar com outras informações aferentes também para poder gerar a resposta, né? Vibração, aceleração, toque, né? O som, como eu falei para vocês, o movimento de toda a célula lá das vibrícias lá para a audição. Então, são todos os receptores que captam informações mecânicas. Fotorreceptores, né? Então, as intensidades luminosas diferentes são captadas pelos receptores específicos que convertem a informação luminosa em percepção visual, e os termorreceptores, que eles conseguem a informação térmica, ela é específica, ela não é toque, né? A gente consegue identificar isso como temperatura, isso é frio, isso é quente, né? E a gente vai discutir bastante sobre a informação térmica na aula de sexta-feira, tá? Então, voltando. Oi. É só uma curiosidade. Nesse sentido dos mecanorreceptores que captam vibração, quando a gente está tipo, num show ou numa festa que o som está muito alto e a gente sente como se estivesse vibrando dentro da gente, é como se os receptores estivessem captando muito aquela vibração e parece que está dentro da gente, ou é só uma sensação estranha? Olha, boa pergunta. Eu não sei se esse som tão alto, ele é capaz, e é uma boa pergunta mesmo, que eu não sei. Ele consegue ativar alguns receptores de vibração interno, não sei. Eu vou pesquisar e te falo, tá? Não sei dizer mesmo. Tá bom, então. Obrigada, professora. Tá, eu vou anotar aqui depois da aula e depois eu trago a resposta, se eu achar, né? Mas boa pergunta. Bom, então, voltando, né? Esses receptores, eles são responsáveis pelo fenômeno chamado de transdução. O que é isso? Eles vão converter esse estímulo nas diferentes modalidades que a gente falou até agora, num sinal elétrico. Qual que é esse sinal elétrico que vocês ouviram até agora com a professora Fernanda? Alguém? Potencial de ação? Isso, exatamente, né? Então, essa informação, seja ela qual for, no fim das contas, ela vai virar potencial de ação. Então, se essa informação é mecânica, se essa informação é de dor, se essa informação é térmica, se essa informação, seja ela qual for, isso vai virar potencial de ação, tá? Isso vai ser transmitido para chegar lá no processamento via potencial de ação, via neurônio, né? Então, eu tenho esse estímulo físico, químico, sonoro, elétrico, luz, fóton de luz. Normalmente ele vai ser responsável. O principal mecanismo aí desse receptor vai ser a abertura de canais. Por quê? Porque os íons, né, os cátions, né, principalmente sódio, cálcio, são os responsáveis por alterar o potencial de membrana, né, e despolarizar a célula, porque para fazer isso virar um potencial de ação, eu tenho que despolarizar essa célula, esse neurônio, né, aquele neurônio aferente sensorial. Então, quando eu estou falando aqui, eu tenho que esse estímulo fazer com que eu tenha uma alteração no potencial de membrana aqui dessa terminação nervosa, aqui dessa terminação nervosa, e quando eu estou falando numa célula especial, essa sinapse aqui tem que despolarizar essa membrana nervosa aqui. Então, em todos os casos, eu estou falando em alteração do potencial de membrana do receptor sensorial
no caso, quando ele é a próprio neurônio, e no caso, quando ele não é um neurônio, ele tem que liberar, né, no caso aqui, por último, ele tem que liberar o mediador químico aqui, que vai, né, o neurotransmissor, que vai se ligar no seu receptor aqui e vai resultar nisso, em mudança de potencial dessa célula nervosa, aferente, primário, né, o que vai começar a cadeia de informação sensorial, gerando potencial de ação. Tudo bem? Então, é tudo isso que o receptor faz. Ele transforma essa informação, esse estímulo, em potencial de ação. Tá? Então, no fim, o sinal elétrico, potencial de ação. Tá claro até agora, pessoal? Acho que sim, né? Obviamente que esse estímulo ele tem que ser adequado, né? Então, assim, eu não consigo sentir cheiro com o meu dedo, então esse estímulo de odor, ele não é adequado para, né, ali no meu dedo não vai fazer nada. Se eu não tiver receptor específico, eu não vou conseguir identificar aquilo em outras regiões, né? Ele tem que ser adequado e eu tenho que ter receptor adequado para aquele estímulo naquele local. E ele tem que atingir o limiar. Então, o nosso limiar de percepção de olfato é diferente do que dos cachorros, por exemplo, ou em outros animais, né? O nosso limiar, a nossa capacidade de sentir cheiro é diferente e isso muda também de indivíduo para indivíduo. Então, isso muda tanto de indivíduo para indivíduo quanto de espécie para espécie, né? E ele tem que atingir o limiar, senão essa informação não vai gerar um potencial de ação, tá? Então, se eu fizer um estímulo com intensidade muito suave, eu não vou ativar, por exemplo, o nosso receptor, certo? Nosso receptor, que é a terminação nervosa, né? O receptor específico para dor. Eu não vou ter dor num toque leve, eu vou ter a percepção de toque leve, né? E se esse toque foi muito leve, muitas vezes, por exemplo, eu tenho formiga andando. Às vezes eu percebo e às vezes não. Depende da região do corpo. Então, a gente também vai discutir essa questão de sensibilidade e o que dá essa sensibilidade nas diferentes regiões do corpo. Então, muitas vezes a gente toma picada de pernilongo e a gente não sentiu o pernilongo ali. Por quê? Porque esse pernilongo, ele fez um toque tão suave na nossa pele que a gente não sentiu o pernilongo ali. Ou, às vezes, ou ele tá muito pesado porque já chupou sangue demais, ou ele vai em alguma região, por exemplo, na face. A gente sente o pernilongo na face. E aí a gente mata o pernilongo antes de tomar picada. Então, esse estímulo, ele tem que atingir o limiar. E a capacidade, a sensibilidade mais elevada em diferentes regiões, a gente vai discutir o que faz o que fornece essa habilidade melhor em algumas regiões e outras não. E isso vocês vão ter na aula prática também. Isso vai ser muito legal, que isso vai ficar muito claro lá na aula prática. Então, aqui só ilustrando um estímulo, por exemplo, físico, deformando diretamente, aqui sendo captado por a cápsula de tecido conjuntivo, fazendo essa inversão aqui no potencial de membrana da célula nervosa, e isso pode ou não disparar um potencial de ação, se essa deformação aqui, se essa quantidade de íons aqui, que inverter aqui nessa região, atingir o limiar de excitabilidade da célula, né? Então, se esse potencial gerador, ele atingir o limiar, isso vai virar um potencial de ação. Lembrem, o pernilongo, né? Se ele conseguir inverter o potencial aqui, né? Você vai ter a percepção do pernilongo, senão você só vai sentir depois a coceira, né? Claro aqui, pessoal? Acho que sim, né? Bom, então, mais resumindo aqui na forma de gráfico, né, os diferentes estímulos aqui, né, os potenciais geradores aqui, atingindo ou não o limiar de excitabilidade dessa célula e isso virando ou não, né, deflagrando ou não o potencial de ação. Então, aqui o gráfico aí que vocês já cansaram de ver com a professora Fernanda, só ilustrando aqui
esses estímulos abaixo do limiar, né? Esses potenciais geradores aqui abaixo do limiar, e aquele que atinge o limiar, e aí o potencial de ação acontece e essa informação vai adiante, tá? Um dos itens, né, um dos quesitos aí que nos fornece a habilidade de uma região ser mais sensível do que outras, né? Então, a capacidade de sensibilidade de uma região, ela é determinada por algumas questões, né? A principal delas é o campo receptivo. E o campo receptivo, ele está diretamente relacionado à convergência. O que é isso, pessoal? Então, quando eu tenho... O que é convergência? Convergência é quando uma série de neurônios primários aqui vão converger, né, para um único neurônio secundário. E aí, essa informação do sistema nervoso chega, a informação dessa bola e dessa bola, ela chega no sistema nervoso central através de um único neurônio secundário. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um toque nessa região e nessa região. Se esses toques acontecerem simultaneamente, eu vou ter a percepção de apenas um toque. Então, eu posso fazer 2 toques aqui e um aqui. Obviamente que isso tem que acontecer simultaneamente, porque se tiver diferença temporal, eu consigo perceber 2. E aí, o que acontece? Eu vou ter um campo receptivo final aqui, único, grande, ou seja, onde quer que eu toque nessa região simultaneamente, eu vou perceber como um ponto só. Isso, pessoal, vai ficar muito claro para vocês quando vocês fizerem aula prática, tá? Então, se vocês ficarem um pouquinho de dúvida agora, é importante ler o livro, tá? Vocês vão fazer a aula prática e aí tudo vai se esclarecer bem depois. Então, quando acontece a convergência, quanto mais convergente for, maior esse campo receptivo aqui. Então, o que é o campo receptivo? É a área que aquele neurônio, aquele receptor detecta. Então, por exemplo, esse neurônio aqui, ele tem esse campo receptivo verde aqui. Então, onde quer que eu encoste aqui, esse estímulo vai ser levado via potencial de ação por esse neurônio aqui. Então, o que é o campo receptivo? É a região, né, o campo, que a informação, aquele neurônio vai captar a informação daquela região, tá? Especialmente falando em toque aqui. O campo receptivo desse neurônio amarelo é esse aqui, e do neurônio roxo é esse aqui. Então, eu tenho aqui 3 campos receptivos pequenos. Porém, como esses 3 neurônios convergem para esse segundo neurônio aqui, que é o secundário, eu vou ter um campo receptivo maior aqui, que é aquilo que eu falei, onde quer que eu encoste nesse campo maior aqui, ele vai ser levado por um único neurônio e eu não vou conseguir distinguir 2 pontos. Então, o tamanho dos campos receptivos, eles podem ser medidos pelo teste de discriminação de 2 pontos, né? Então, quanto maior a convergência, o que significa aqui eu tenho convergência? Aqui eu tenho pouca convergência. Por quê? Porque esse neurônio aqui, ele vai ser levado por um neurônio secundário, esse neurônio vai ser levado por um outro, esses 2 menores aqui por um e esse pelo outro. Então, aqui eu tenho pouca convergência. Então, eu tenho menos convergência, menos neurônio está convergendo para o neurônio secundário. Então, quanto mais converger para o secundário, maior o campo receptivo e, naturalmente, essa região vai ser mais sensível ou menos sensível? O que vocês acham? Mais sensível? Contrário.
Aqui vai ser mais sensível. Por quê? Porque o campo receptivo final aqui é esses pequenininhos. Então, se eu tocar, olha, percebam, eu tenho a mesma distância aqui, ó, do compasso, 20 milímetros. Se eu tocar aqui e aqui ao mesmo tempo, eu vou ter uma sensibilidade aqui única, de um ponto. Já nesse caso aqui, que eu tenho pouca convergência, o que vai acontecer? Eu vou conseguir distinguir 2 pontos. E isso vai ficar muito claro na execução da aula prática, tá? Então, eu tenho ali a mesma distância, só que nessa região, porque eu tenho menos convergência, ou seja, cada neurônio primário, ele não se converge, não tem muitos primários convergendo para um secundário, que é o que acontece aqui. Então, o que é a convergência? É muitos primários entregarem a informação para um secundário só. Isso aqui é muita convergência. Aqui é pouca convergência. Então, quando praticamente não acontece convergência, eu tenho uma alta sensibilidade. Por quê? Eu consigo identificar aqui 2 toques. Por quê? Porque o campo desse neurônio verde não sobrepõe o neurônio roxo. E nesse caso aqui, o neurônio verde sobrepõe o neurônio roxo num campo receptivo secundário maior. Então, se eu tiver aqui tocando as 2 pontas de compasso aqui, nesse caso, em algumas regiões específicas, então eu vou dar um exemplo para vocês, né, nas costas. E se eu tocar 2 regiões, 2 pontos, vocês não estão enxergando. Ah, a pessoa pergunta, você está encostando com 1 ou com 2? A pessoa vai necessariamente falar com um só. Ela vai sentir só um ponto. E, por exemplo, no dedo, eu consigo, façam assim no dedo. Coloquem a unha aqui no dedo. Percebam, você sente que tem 2 pontos tocando o dedo ou um só? Vocês conseguem fechar o olho e sentir se é 1 ou se é 2. Fechem o olho e façam essa brincadeira aqui. Vocês conseguem perceber que tem 2 pontos. Nas costas, não. Numa mesma distância. Então, quando isso acontece, quando eu tenho convergência, eu vou ter um campo receptivo maior e a região vai ser menos sensível. Quando a gente fala é muito sensível, é porque a região tem uma capacidade de detectar estímulos melhor do que a outra, que é menos sensível. Será que eu consegui explicar? Sim? Esclareceu? Esclareceu sim. Tá? Então, aqui, pessoal, quando eu tenho muita convergência de muitos neurônios primários para um único secundário, vai resultar num campo receptivo grande e vai resultar numa sensibilidade menor do que quando eu tiver pouca convergência. Eu vou ter campos receptivos menores e essa região vai ser mais sensível. Isso tá claro, pessoal? Não quero que vocês levem essa dúvida. Mi, tem uma pergunta aqui da Lúcia. Então, quanto maior a sensibilidade, mesmo que sejam menores, posso dizer que tem mais campos? Tem mais campos, exatamente. Boa, bom raciocínio. Nesse caso aqui, apesar de eu ter campos receptivos pequenos aqui, eu tenho um campo secundário grande. Então, é isso que conta. Nesse caso aqui, eu tenho mais campos numa mesma região. Exatamente. Então, mais um raciocínio. Eu tenho, quanto mais convergência, eu tenho campos receptivos maiores, né? Então, muita convergência, o campo receptivo secundário vai ser maior. Além disso, eu tenho um campo só. Né? Ao passo que se eu tiver pouca convergência, a quantidade de campos receptivos vai ser maior também. Exatamente. Claro, pessoal? Beleza. Joia, maravilha. Isso é um conceito muito importante nessa aula. Então, aqui, pessoal, esse é o exemplo claro, né? A gente consegue avaliar a sensibilidade de uma região por um teste que chama teste
discriminativa, acho que está falando aqui. Teste de discriminação entre 2 pontos. Isso vocês vão fazer na aula prática. O que vocês vão fazer? Vocês vão... Eu tenho algumas regiões que eu quero que vocês me Professora, falem. Oi. A relação de acupuntura ser feita em regiões como orelha e pé tem relação com isso de campo receptivo? Olha, provavelmente... Bom, acupuntura, né, e até outro reflexologia, né, que faz no pé. Pessoal, isso é uma... Né, vamos dizer assim, é porque a gente... muito provavelmente eu tenho campos pequenos, né? E além disso, né? Além de eu ter campos pequenos, eu tenho a capa, assim, eu não sei dizer energeticamente falando, mas existe um mapeamento dessas regiões, tanto orelha quanto pé, que você ativando esses pontos específicos, né, desse mapeamento energético, você está ativando um órgão específico. Então, boa pergunta. Talvez isso futuramente consiga se comprovar cientificamente falando. Já tem uma série de trabalhos que demonstrem que sim. Mas, por exemplo, o mapeamento do córtex, né? Isso já é mais comprovado. Então, assim, falando, né? Ali, cada região do córtex, eu já vou falar mais para frente, ele é responsável por receber informação de uma região. Agora, você ativar ali aqueles campos da acupuntura ou da reflexologia do pé, você corrigir um problema de algum órgão específico, aí eu não sei explicar como isso acontece, mas com certeza essa região tem, provavelmente, além de ter campos receptivos muito pequenos, eles vão ter ligação direta com esses órgãos específicos para poder ajudar a equilibrar e controlar problemas, né? Vamos dizer assim. Mas com certeza tem, né? Com certeza. Mi, tem uma outra pergunta aqui da Natália Silva. Professora, quando uma doença inibe a sensibilidade, o que acontece? E a Maria Eduarda ainda está meio confusa. Tá, peraí. Então, quando uma doença ela afeta a sensibilidade, ela provavelmente vai afetar ali o receptor. Então, vamos dizer assim, a diabetes, por exemplo, que gera, né, essa perda de sensibilidade, especialmente nas extremidades, ela tá, né, a glicemia elevada, ela tá afetando a saúde ali dos neurônios, né, que transduz essa informação para diante. Então, qual que é a palavra? Eu tô destruindo o receptor ali, por isso que eu tenho perda de sensibilidade ali. Eu não sei se tem alguma outra doença mais específica que ela esteja perguntando. Né? Então, quando eu perco a sensibilidade em alguma região, é porque, primeiramente, eu estou destruindo, né, o receptor ali. Ele está perdendo a habilidade de converter essa informação, esse estímulo, em potencial de ação. Eu estou bloqueando ali essa transdução. Já a pergunta da Maria Eduarda, eu não entendi. Eu quero saber qual é a dúvida dela. Se ela não entendeu o tamanho de campo, convergência, o que foi, Maria Eduarda? Por enquanto, eu tenho uma outra dúvida aqui do Matheus. Então, Tá. Quanto maior convergência, menor é a sensibilidade e menos campos há? Isso, exatamente. Então, quando eu tenho muita convergência, o meu campo vai ser grande, né? Eu vou ter um campo grande só, então, obviamente, eu tenho menos campos, né? E aí, essa região vai ser menos sensível do que outra, né? E a gente consegue medir esse campo receptivo através do teste de discriminação de 2 pontos. Então, quando eu testo a ponta do dedo e o antebraço, com a mesma distância, eu consigo medir, e aí eu consigo ver que eu tenho 2 toques, e no antebraço, por exemplo, eu não tenho 2 toques, eu tenho um toque só. Depois vocês vão fazer isso, tá, gente? Isso é a lição da prática. E aí, nesse caso aqui, eu vou falar, eu posso medir o tamanho, então eu vou afastando esses pontos até eu discriminar que tem 2 pontos.
E aí vocês vão ver o tamanho desse campo. Então, vocês vão afastando ali, eu consigo identificar 2 pontos com 4 centímetros de diferença. Eu tenho um campo com um raio de 4 centímetros. Com 4 não, né? Com diâmetro de 4 centímetros. Ao passo que se eu medir isso na ponta do dedo, eu vou discriminar 2 pontos, talvez ali com 2 milímetros. Então, esse campo do dedo é pequenininho e o do braço é grandão. Então, obviamente, num raio, num diâmetro de 4 centímetros no dedo, que nem dá, né, para ter, eu tenho um monte de campo. E lá no meu antebraço eu vou ter um só. Conseguem perceber isso? A Maria Eduarda falou aqui que não entendeu a parte da convergência. Tá, o que é convergência, pessoal? É vários neurônios transmitindo essa aferência aqui para um único neurônio secundário. Então, quando eu tenho... O que é isso? Isso é convergência. O que é convergência? É vários neurônios primários convergendo. O que é? Transmitindo uma informação para um único secundário. Quando a gente... Voltando lá no começo da aula, rapidinho, quando a gente está falando aqui, eu tenho um neurônio, eu posso ter em regiões muito sensíveis um aferente para cada neurônio de segunda ordem. Então, aqui praticamente não tem convergência. Quando um neurônio conversa com um neurônio de segunda ordem, não tem convergência. É 1 para 1. Quando isso acontece, é muito sensível. Agora, existem regiões que essa informação vai chegar no sistema nervoso central, eu coleto informações de vários neurônios primários. Então, vários neurônios primários transmitem esse potencial de ação para um secundário. Então, aqui nesse um secundário, está chegando vários neurônios. Isso é convergência. É quando vários neurônios primários transmitem a informação para um único secundário. Isso explica, por exemplo, pessoal, dor referida, né? Então, por que uma pessoa que está tendo infarto, ela está com dor no braço? Porque eu tenho muita convergência ali, né? Esse neurônio secundário na medula que está coletando informação nociceptiva de tecido cardíaco também está recebendo informação nociceptiva de braço, também está coletando informação nociceptiva do estômago. Então, a pessoa que está infartando ali, que está tendo um dano em tecido cardíaco, ela está recebendo, esse neurônio de segunda ordem aqui, ele está recebendo informação de coração, de braço, de estômago. Percebam, aí essa informação ela tende a ser difusa, muitas vezes referida, por conta dessa convergência. Eu vou falar isso de novo lá na sensibilidade 2, tá? Então, isso explica quando a gente tem a percepção daquela informação, ela é diferente ou distante do foco do estímulo, tá? Conseguiu entender? É convergência? Sim. Ficou claro? Não pode ficar dúvida. Se não entendeu, eu explico de novo. Beleza? Todos aí comigo? Então, a gente consegue medir o tamanho do campo receptivo e, consequentemente, a sensibilidade medindo a capacidade da pessoa de discriminar 2 pontos. Vai afastando os 2 pontos, conseguir aí, mede. Vocês vão fazer isso na prática, então isso tudo vai ficar muito mais claro. E aí vocês conseguem falar assim, tal região, a minha capacidade de discriminar 2 pontos foi de 40 milímetros. Em tal região, no lábio, no dedo, foi de 2 milímetros. Que região é mais sensível? Naquela região que eu consigo discriminar 2 pontos com uma distância menor, né? E aí, consequentemente, eu vou ter uma região com muitos campos receptivos pequenos, né? Por isso que eu consigo discriminar 2 pontos ali numa distância bem pequena. Porque eu tenho aqui, nessa distância aqui, vejam, nessa mesma distância eu tenho, 3 campos. Nessa mesma distância lá no antebraço, eu tenho um campo só maior, tá? E isso me dá uma maior sensibilidade nas regiões
com campos menores do que numa região com campos maiores, tá? Então, e isso é decorrente da convergência. O que explica a diferença daqui para cá? Aqui eu tenho pouca convergência, ou talvez nenhuma convergência. Aqui eu tenho muita convergência, né? Aqui nesse exemplo aqui, não está nem tendo convergência igual aqui, né? Mas eu poderia poderia ser exatamente essa explicação aqui. Eu poderia estar com muita convergência, né? Fazendo com que eu tenha um campo receptivo. Talvez até essa imagem tem que substituir, para vocês não confundirem. Porque aqui eu estou tendo um único campo, né? E poderia acontecer de eu ter um monte de campo aqui, juntando, fusionando num campo maior. Tranquilo, pessoal, até agora? Belezinha, pessoal? Para dar uma quebrada aqui. Nós vamos fazer duas questõezinhas rápidas no Socrativo. Eu quero sentir a turma, vou parar a gravação, para não ficar